Olá, gente, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao canal Alma Universal, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Rosemary Navega, tá bom? E se você gosta do tema do meu canal, que é sobre astrologia neovédica e kármica, aproveita para se inscrever logo, tá? E ativar o sininho das notificações, tá bom? Assim você não perde nadinha daqui do canal, as novidades aí você recebe as notificações, tá bom? Para você ficar bem inteirado aqui sobre os assuntos. E hoje eu trago aí um tema bem interessante, que é o karma de Saturno nas casas astrológicas, tá? Sendo que essa técnica é uma técnica da astrologia kármica e não da astrologia neovédica em si, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar, tá? Primeiramente, eu gostaria de fazer algumas pontuações, né? Como, por exemplo, explicar para vocês o que é, né? Karma. O que significa karma? Karma é uma palavra em sânscrito, né? Que significa exatamente ação, né? Ação. É isso que significa karma. É o mesmo que você falar lei de causa e efeito, né? Então, isso significa o quê? Que toda ação vai gerar uma reação. E, por conseguinte, o resultado desse processo, né, causa exatamente a lei do karma, tá? E quem que é responsável, né, por espiar essa lei, né? É exatamente o planeta Saturno, tá? Então, assim, Saturno, ele não é só o planeta que gera sofrimento e que traz restrições em algum período da vida, né, de todos nós mortais. Para que a gente possa aí estar liquidando, né, as nossas dívidas passadas, né? Não. Saturno, acima de tudo, ele também é o motivo pelo qual vai aí nos levar a um processo de desenvolvimento, tá? E evolução através do karma, que está envolvido diretamente aos assuntos da casa que Saturno está aspectado, né? Então, esse é o primeiro passo que precisamos compreender, né? Para a gente poder entender o papel de Saturno no karma, tanto individual, né, também como de forma coletiva, tá? Então, nós podemos perceber se todo esse processo de desenvolvimento está sendo positivo ou negativo através exatamente do trânsito de Saturno pelas casas astrológicas, né? Bem como também Mahadasha, que é o grande período de Saturno, de 19 anos, e o Antardasha, que é o subperíodo, ou o Bhukti, que é de 3 anos. E também no período de Sadhisati, que eu falarei um pouquinho mais para frente sobre isso, tá bom? Saturno pode tanto fazer você sofrer pelos erros que você cometeu, ou criar determinadas alegrias e recompensas em troca de suas boas ações em determinado momento da sua vida. O planeta Saturno fica aproximadamente 2 anos e meio em cada signo e fica retrógrado várias vezes durante o ano. E é exatamente quando Saturno entra em movimento retrógrado que o karma fica mais acentuado. E como que funciona esse processo na prática, né? Na astrologia kármica? A configuração da mandala astrológica em 12 signos e 12 casas formam o ângulo de 360 graus,
que representa a própria samsara evolutiva, que é o ciclo de morte e renascimento. E a casa 1, né, que é o lagna ou ascendente, representa a nossa entrada no mundo, enquanto a casa 12 corresponde à nossa saída, é o fim de um ciclo. São exatamente essas duas casas que possuem mais peso em se tratando de karma: a casa 1 e a casa 12. A samsara, o ciclo de morte e renascimento, funciona como uma espécie de relógio que demarca o nosso tempo de vida aqui na Terra. O Sol significa o ponteiro das horas, que corresponde aos 30 dias que percorre cada signo, que vão aí totalizar ao final do trânsito das 12 casas astrológicas os 365 dias. E o trânsito do Sol traz a dinâmica do calendário solar na astrologia védica. A Lua já significa o ponteiro dos minutos, que corresponde aí os 27 dias, que transita pelas 27 mansões lunares, que são conhecidas na astrologia védica como os nakshatras. E o trânsito da Lua traz a dinâmica do calendário lunar e é responsável pelo sistema de dashas. Sendo que as influências do trânsito do Sol e da Lua são sentidas quando ocorrem os eclipses lunares e solares. E quando o Sol volta ao grau do signo de nascimento. Por isso que eu acho super válido, tá, fazer um mapa da revolução solar para entender melhor esse ciclo do Sol e da Lua e as suas influências. Mas no karma, os luminares têm menor peso em comparação ao planeta Saturno. Na astrologia védica, Saturno é conhecido como Shani, que é o Karka, ou seja, o significador ou indicador da longevidade, do sofrimento, da morte, da disciplina, da restrição, responsabilidade, atrasos, humilhação, desapego, espiritualidade, estruturação, trabalhos penosos e cansativos, lugares solitários e naturalmente tem uma ligação com o tempo cronológico, tá? Uma das funções de Shani ou Saturno é a de recompensar ou punir os seres humanos conforme suas ações enquanto viverem aqui, né, no planeta Terra. Então, Saturno é o reloginho que divide cada fase da vida de um indivíduo. E essas fases são divididas em 4 partes. A primeira parte está associada ao primeiro retorno de Saturno, que acontece por volta dos 30 anos. A segunda parte está associada ao segundo retorno de Saturno, que acontece por volta dos 60 anos. A terceira parte está associada ao terceiro retorno de Saturno, que acontece por volta dos 90 anos. E a quarta parte está associada ao quarto retorno de Saturno, que acontece por volta dos 120 anos. E a maior parte de nós, seres humanos, não conseguimos chegar nessa fase. Na verdade, é muito difícil, né, chegar aos 120 anos.
Essas divisões vão coincidir com o sistema de Dasha, que são exatamente os 120 anos, porque cada planeta corresponde a um período específico. Por exemplo, uma pessoa que nasceu no Mahadasha do Sol no ano de 2017, esse período vai terminar no ano de 2023. Isso significa que o Mahadasha do Sol dura 6 anos. O próximo Mahadasha será da Lua, que começa em 2023 e vai terminar em 2033. Portanto, é um período de 10 anos. E assim, essa pessoa passará pelos períodos planetários, sendo que o Mahadasha de cada planeta será experienciado apenas uma única vez. Isso falando em termos de Mahadasha. Já o Antardasha, nós vamos experimentar aí várias vezes, tá? Além dessas 4 fases de Saturno, existe também o período de Sadhisati, que são os 7 anos e meio, né? E o período mais latente do Sadhisati é quando Saturno transita por cima da Lua natal, ou seja, por cima da casa astrológica que Saturno se encontra no mapa astral, no mesmo signo e no mesmo grau. Mas o Sadhisati é ativado e começa realmente quando Saturno transita a casa anterior ao posicionamento da Lua natal. Conseguiram entender como é que funciona o Sadhisati? Então, eu percebo nas minhas leituras de mapas que o karma de Saturno é atenuado no signo de sua exaltação, que é o signo de Libra, e também Mula Tricona, que é Aquário. Mas os posicionamentos mais acentuados pelo karma de Saturno é quando está transitando pelo signo da Lua natal em determinadas casas astrológicas, como as casas 1, 8 e 12. Então, quem tem a Lua natal na casa 1, na casa 8 ou na casa 12, vão sentir aí o karma de Saturno mais acentuado, independente se esteja retrógrado ou não no mapa astral, certo? É importante também salientar que as 3 casas que estão associadas aos 3 signos do elemento água, a casa 4, signo de Câncer, a casa 8, o signo de Escorpião, a casa 12, o signo de Peixes, são as casas que estão ligadas às coisas mais kármicas. Então, se você tem Saturno retrógrado numa dessas casas, é possível que você seja mais sensível nessas questões e, inclusive, pode ser mediúnico ou possuir algum tipo de clarividência e ter muita facilidade de fazer contato com os planos invisíveis. Isso é mais comum do que se imagina, viu, gente? Se vê muito isso no meio astrológico, tá? Outra coisa muito importante para ser considerada é que os planetas retrógrados ou os nodos lunares, Lá e Ketu, principalmente Ketu, podem revelar também as condições do karma e não apenas o planeta Saturno. E nesse caso, é necessário analisar o mapa astral de forma mais holística, tá? Eu considero o aspecto mais importante para identificar o karma, porque Saturno retrógrado indica um karma que continua no mesmo tema,
ou seja, na mesma casa astrológica durante várias reencarnações. Por isso eu entendo que um planeta retrógrado no mapa astral está fazendo revisões e retificações dos assuntos da casa que está aspectado, porque esses assuntos não ficaram bem resolvidos em vidas passadas. Então, se você não tem Saturno retrógrado no seu mapa natal, a casa que Saturno está aspectado sinaliza o karma, mas não necessariamente o karma que se estende através de várias reencarnações. Isso vai acontecer se Saturno estiver retrógrado, tá? Existe aqui uma grande diferença, tá bom? Na minha visão espiritual sobre o karma de Saturno, a casa que Saturno está no mapa astral vai mostrar quais os assuntos que a pessoa vai enfrentar mais dificuldades e todo tipo de restrições, sempre que não estiver alinhado com o seu Dharma. E para a gente entender isso, nós precisamos também entender o que significa Dharma e qual o conceito de Dharma na astrologia védica. Dharma, assim como karma, é uma palavra em sânscrito que significa aquilo que mantém uma elevação através das boas ações. Ou seja, é quando a pessoa está em ressonância com a sua missão de vida, com o seu propósito de vida e também com as leis cósmicas. Dharma também tem a ver com a capacidade de cada pessoa desenvolver atividades que irão levá-las ao alcance de suas metas, que surgem a partir da primeira, que é Dharma, conhecidas como Artha e Kama, sendo que Artha envolve todas as coisas que são adquiridas através dos ganhos financeiros e também o próprio desenvolvimento econômico e financeiro. Já Kama são os prazeres e os desejos carnais, inclusive as práticas sexuais, abrangendo também os 5 sentidos: a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Então, de forma mais simplificada, Dharma vai gerar Artha e, consequentemente, Artha vai gerar Kama, e essas metas são naturais e fazem parte do objetivo de todos os seres humanos. E é exatamente aqui que Saturno entra nesse ciclo para assegurar de que as pessoas estão sendo dármicas ou adármicas em suas ações. Através dos assuntos da casa que Saturno está, seja por trânsito, por dashas ou no período de Sadhisati, essas más ações serão lembradas no decorrer das fases de Saturno, como eu já falei a princípio. Isso ocorre exatamente para que a pessoa lembre do karma que não foi desenvolvido conforme os planos, os acordos de vidas passadas. Porque a pessoa não teve coragem o suficiente para liquidar os débitos kármicos e assim trouxe assuntos pendentes para essa encarnação e que precisam ser ajustados. É como se a alma sentisse aprisionada por todos os lados, pelos 4 lados, norte, sul, leste e oeste, formando uma cruz, havendo assim uma necessidade constante da pessoa fugir da lição que Saturno indica
na casa astrológica em que se encontra no mapa astral. Eu espero que vocês tenham entendido até aqui tudo que foi falado. Caso vocês tenham ficado com algum tipo de dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários, tá? Porque o feedback de vocês é sempre muito importante para mim, tá? Porque dessa forma eu percebo se o meu trabalho está sendo entendido e bem recebido por vocês. Bom, agora no próximo vídeo eu vou apresentar para vocês o karma de Saturno nas casas, independente se Saturno está retrógrado ou não, tá? Nesse vídeo eu fico por aqui. Eu agradeço a quem chegou até aqui, tá bom? Se você puder deixar aí um like, se você puder aí compartilhar esse vídeo com as pessoas que você sabe que gostam, né, de astrologia, para que o youtuber possa entender que esse conteúdo é aceito pela maior parte das pessoas que estão inscritas aqui no canal, tá? E assim possam me ajudar a divulgar o meu trabalho. Bom, eu conto com vocês. Eu fico por aqui, como sempre. Nirvana, aqui e agora.